Eu começo justamente agradecendo, né, a organização, não só pela gentileza, né, pelo convite, a gentileza que deixa a gente muito à vontade, né, para participar, e em que pese ser uma reunião de amigos, eu parabenizo, porque eu não consegui assistir a todos, assisti a algumas das tertúlias, e extremamente profissional, enfim, bem organizado, então parabenizo a organização por essa iniciativa, né, e digo até por esse começo aqui que eu realmente estou me sentindo numa reunião de amigos já de muito tempo, né, com mestres que estão aqui presentes, com amigos do IFAM, e acho que com novos amigos que eu vou fazer aqui nesse dia, né, então só tenho a agradecer realmente esse dia e esse convite. Vou fazer aqui, vou compartilhar aqui a tela. Faço aqui um agradecimento especial ao Marcelo, né, que fez a indicação para que eu participasse. É sempre uma oportunidade muito bacana a gente poder divulgar o trabalho que a gente está fazendo, né? Bom, então, um tema, já que estamos falando de fortificações, né, uma das estratégias que a gente tem trabalhado, né, na Coordenação Geral de Conservação, já desde 2018, que a gente iniciou essa empreitada, vamos falar sobre os planos de conservação, né? A ideia, bom, vamos lá, né? Por que a gente chega nessa ferramenta? Eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia geral dos planos e depois vou focar no conjunto das fortificações, na candidatura do conjunto das fortificações, no processo que a gente está fazendo para o conjunto como um todo, e trabalhar principalmente a partir de um estudo de caso para dar mais concretude a esse processo, que é o Forte Coimbra. Então, qual é o cenário, né, que a gente observou a partir de um estudo que foi feito em 2018 no DEPAN, né, da área de conservação, que tinha como foco entender por quais os principais problemas, né, de degradação do patrimônio edificado, em especial, esse estudo, né? Então, foram feitas algumas pesquisas, muita coisa também baseada em debates da própria equipe, né? Mas aí eu coloco os principais pontos, né? Mais de 50% dos moradores das áreas tombadas têm renda de até 3 salários mínimos, né? Sendo que é o que no Brasil, né, se entende como família com baixa renda, sendo que em algumas áreas esse número ultrapassa 90%, né? Isso é um dado bastante importante, porque a gente entende que essas famílias não têm condições de conservar seus imóveis, na verdade, sua renda é basicamente para subsistência, né? Então, é um dado bastante estratégico para a política pública de preservação, né? E aí eu estou falando especificamente dos conjuntos urbanos tombados. Grande parte do orçamento de conservação hoje no IFAM, e eu digo para vocês, esse ano nosso orçamento não é nem suficiente para dar conta das ações judiciais, ou seja, as ações que já têm sentença que a gente chama de execução obrigatória, e das situações emergenciais, ou seja, que apresentam risco de desabamento ou risco aos moradores, mas hoje o nosso orçamento é todo voltado para isso, né? Um corpo técnico reduzido, isso é uma constante na instituição. A diminuição da qualidade nas intervenções é algo que a gente tem observado nas intervenções que o IFAM mesmo executa, né? Dificuldades no diálogo com os detentores dos bens, né? Então, eu estou falando não só dos proprietários, mas também desses que são interessados ou impactados, né, pela preservação dos bens. E esse em especial que eu queria trazer, na verdade, esses dois últimos, eu diria, muita intervenção e pouca prevenção. Quer dizer, a gente tem uma estratégia da área de conservação já há muito tempo, consolidada na instituição, de obras de grande monta ou serviços emergenciais, né? E a gente tem poucas estratégias voltadas para a questão da prevenção. Né, estamos aqui todos da área de patrimônio, que enseja problemas significativos do ponto de vista da integridade e autenticidade dos bens, né? Em 2018 também foi publicada a Política do Patrimônio Cultural Material, né, e aí eu estou trazendo um trecho da conservação, um trecho, né, desse capítulo que é da conservação, só para trazer aqui os ganchos que levam, né, a estratégia do plano de conservação. Então, tem como finalidade preservar os valores, né, vocês vão entender por que eu estou ressaltando isso aqui com relação aos planos, estimular a adoção sistemática de hábitos e práticas preventivas,
fomentar ações articuladas e colaborativas, né, e trabalhar com avaliação e redução de riscos. E aí, os planos de conservação estão previstos na política do patrimônio cultural material como ferramenta da área de conservação, como instrumento, né? E essa escolha, ela se dá no sentido de que o desafio era trazer uma estratégia que tivesse consistência técnica, com uma metodologia relativamente simples, ou pelo menos, né, que fosse conhecida, de certa forma, pela área técnica do IFAM, né, no sentido de trazer mais aderência à prática institucional, mas que possibilitasse a inserção de processos participativos, né? Então, tudo isso no sentido de gerar segurança no corpo institucional com vista a essa mudança de paradigma da intervenção para a prevenção, trazendo as pessoas para o centro do processo de decisão e de conhecimento sobre a conservação, né? Nossas referências, né, são muitas já existentes, né, mas a principal referência é essa que está ali selecionada, né, com uma flechinha azul, que é a publicação Conservation Plan do James Semple Kerr, que é um australiano, é uma publicação da década de 80, contemporânea à Carta de Burra, então são discussões alinhadíssimas, na verdade, partem dos mesmos princípios, têm estruturas bastante parecidas, né? Ok. E aí, esse slide, ele vem do Manual de Gestão do Patrimônio Mundial da Unesco, e é muito interessante que ele traz essa comparação do que eles chamam de abordagem convencional, que a gente pode associar aí à Carta de Veneza, que é a conservação dos materiais ou dos tecidos originais identificados como monumentos e sítios, em que os especialistas atribuem valor, e a abordagem baseada em valores, que é hoje o preconizado pela Unesco, né, que é a avaliação do significado de um lugar com base nos valores atribuídos por todos os interessados, não apenas os especialistas, e o uso de uma declaração de significância como base para desenvolver estratégias de conservação e gestão. Ou seja, os integrantes da sociedade também atribuem valor, né, porque, ressaltando aí o também, a gente não está abrindo mão da especialidade da área de conservação, né, do olhar do especialista. Nós estamos trazendo mais camadas para essa discussão, né. E outra coisa importante é que orienta, ele tem, né, essa premissa de que as mudanças são inevitáveis, então, tem que se trabalhar como elas devem ser feitas, né, e não ficar uma luta para que elas não aconteçam, né. Então, quais são os limites dessas mudanças nesses bens culturais, considerando os valores, né? E o que é um plano de conservação? A gente tem usado essa definição, né, que é uma ferramenta que conecta a significância cultural a diretrizes de conservação, possibilitando ter clareza suficiente para garantir a preservação do bem em qualquer novo uso, regime de gestão ou mudanças, né? Chama atenção que essa conservação que a gente está falando aqui, e é uma coisa que a gente debateu, né, tem uma questão de tradução mesmo, né, de diferença de termos, de terminologias que a gente usa na política de preservação no Brasil e como isso é em outras línguas, enfim. A gente optou por manter conservação, mas essa conservação é isso, ela vai para além da materialidade, né, então é a conservação daqueles valores, tá, então chamando atenção para isso. Entendendo que o plano de conservação, digamos assim, num ciclo ideal, seria o primeiro plano a ser feito, né, para um bem reconhecido como patrimônio cultural. Ele se entende que ele é a base para a tomada de decisão, né? A partir dele, inclusive a partir da orientação, né, que sai desse plano de conservação, né, poderiam ser feitos planos de gestão, planos de manutenção, planos de negócio, né, enfim, aí vai depender justamente do uso, da caracterização desse bem. Os objetivos dos planos de conservação estabelecidos nessa, já estou falando direto aqui da estratégia do IFAM, porque, obviamente, os planos, eles têm uma estrutura básica, né, que é utilizado em vários países, por vários profissionais, mas a gente fez todo um processo, né, de aplicação de um piloto, de avaliação, de discussão interna, para chegar na estrutura que a gente utiliza hoje, que está em constante aperfeiçoamento, né, pela equipe. A gente sempre tem trabalhado num processo de
implementação, avaliação, né, e aperfeiçoamento da estratégia, né, ainda estamos nessa fase. Então, consolidar os dados essenciais para entendimento e gestão da situação atual do bem, a exemplo de localização, propriedade, usos atuais de gestão, proteção legal, enfim, todas essas questões que estão colocadas aí, que podem parecer óbvias, mas quem trabalha com a gestão desses bens, né, e a tertúlia passada, que foi sobre o programa Revive Portugal, e particularmente, eu hoje sou a representante do ponto de vista, né, da equipe técnica do IFAM no Revive Brasil. Essas questões, elas não são tão simples de consolidá-las, não estão compostas, digamos assim, num documento único, num lugar único. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer quase uma pesquisa arqueológica para achar o documento de propriedade, para entender quais são os usos atuais do bem, todas as proteções legais que incidem sobre ele, né? Então, o plano, ele faz essa consolidação, quer dizer, deixa ali naquele documento, alguém que queira saber como está esse bem hoje, em vários aspectos, né, vai ter essa primeira, esse raio-x, digamos assim, essa fotografia desse momento no plano de conservação, né. Identificar os valores conferidos pelos processos de reconhecimento formais e também comunitários e respectivos atributos. Aqui a gente ressalta isso, né, num sentido de que o plano de conservação, ele pode contribuir para uma estratégia que é sempre discutida em termos conceituais e de implementação da política de preservação no Brasil, da questão do patrimônio nacional versus patrimônio local, ou mais patrimônio local. E a gente entende que o plano de conservação, ele pode apoiar nesse processo, no sentido que a gente identifica o que é valor reconhecido formalmente, relaciona isso, mas ele também acolhe, né, outros valores que são indicados durante o processo e que podem ter, sim, estratégias de conservação voltadas para esses valores, independentes de estarem, por exemplo, no processo de tomamento, né? Isso quer dizer que a gente está reconhecendo outros valores formalmente? Não, apenas que a gente vai fazer uma estratégia integrada, até porque vocês vão ver que nossa estratégia também considera compartilhar com outros entes, outros entes federativos e gestores, enfim. Recomendar usos adequados, possíveis e proibidos, e estabelecer diretrizes e ações apropriadas para garantir a retenção dos valores que justificam seu reconhecimento como patrimônio cultural. As premissas, abordagem integrada, né, então é olhar para esse bem sob todos os aspectos possíveis a partir dos dados que a gente tem de profissionais envolvidos, então isso é uma premissa de fato, né, na estratégia que a gente tem utilizado para as fortificações candidatas em específico, nós temos trabalhado com consultorias que são feitas por arquitetos da área de conservação, mas a equipe envolvida do IFAM, que faz a revisão, a supervisão e a coordenação do processo, é uma equipe interdisciplinar bastante extensa, né, e nisso a gente tem garantido essa abordagem integrada e tem ficado muito interessante, né. Eu vou mostrar depois isso concretamente para vocês. Consideração das demandas dos gestores e usuários, né? Atenção à linguagem utilizada, com vistas a respeitar as diversas versões possíveis sobre o mesmo fato, a história de luta de diversos grupos sociais na construção da sociedade brasileira, entre outros, e aí a gente tem uma grande contribuição dos arqueólogos, dos historiadores, dos antropólogos nesse processo dos planos. Ser participativo, entendendo que o desenvolvimento do plano lança as bases para articulação, diálogo e concretização de acordos com os que devem ser envolvidos para a preservação do bem, né? Essa é a outra imagem que está lá no Manual de Gestão da Unesco, e eu gosto dela, né, e cito porque no IFAM a gente usa muito a questão do nosso objetivo da gestão compartilhada. Só que a gente muitas vezes esquece que para a gente construir uma gestão compartilhada, a gente tem que construir antes uma visão compartilhada, porque muitas vezes a visão que o IFAM tem sobre o bem, ela não se identifica, né? Ou melhor, a população não identifica aquela leitura do IFAM para si, né? Então, essa construção conjunta desde o início, né, do que é esse patrimônio, que tem a ver com os valores e os atributos, ela, no nosso entendimento, pode facilitar esse processo de gestão posterior, né? Aqui eu não vou ler tudo, até para não me estender demais,
para a gente ir para o conteúdo, né, dos planos, para concretizar melhor, mas só para entender como está hoje o nosso planejamento, né? Então, a gente tem, vocês podem perceber que praticamente todas as nossas experiências atuais de planos de conservação são de fortificações, né? A única que não compõe o conjunto da candidatura foi a primeira, que foi justamente o nosso piloto, que está para sair a publicação dela. Enfim, para o ano que vem a gente tem aí, para esse ano a gente tem a elaboração de um manual de referência já na nossa estratégia para a expansão da aplicação dos planos. Temos aí o programa Revive, que vai utilizar os planos de conservação como o instrumento base da área de patrimônio dentro do programa. E o patrimônio ferroviário ali com ponto de interrogação, que isso ainda está em discussão, né? A gente está montando uma proposta, né, de inserção dos planos de conservação dentro da estratégia de compartilhamento, que hoje já ocorre, mas de aperfeiçoamento desse compartilhamento de cessão dos bens, que são bens ferroviários a prefeituras ou outros parceiros, estabelecendo as diretrizes por meio da elaboração dos planos, né? E em 2022 a gente dá continuidade aí aos planos da candidatura, né? Então, entrando especificamente no conjunto de fortificações do Brasil, acho que todos já conhecem a candidatura em si, mas só para a gente localizar, que são 19 bens localizados em 10 estados do país, ressaltando, então, que são bens bastante diferentes, né, com tipologias diferentes, em localizações bastante diversas, com uma multiplicidade de gestores, né, em que pese a gente ter aí uma grande maioria com as Forças Armadas, mas a gente tem gestão do IFAM, tem gestão de prefeituras, tem entidade da sociedade civil, né, então temos, né, além de exército, marinha, enfim, temos diversos usos, desde museu, sem uso, unidade, organização militar, enfim, então é um desafio diante dessa diversidade, é uma candidatura de bem seriado, né? Então faz parte justamente dessa diversidade, a ideia é ela ser representativa, eu acho que ela responde bem a isso, né, no sentido de que, além da questão territorial, também uma diversidade tipológica e de gestão, enfim, e aí o desafio, né, de estabelecer diretrizes de conservação, que é o que estaria posto, né, para a nossa área, para essa diversidade, né. Antes de eu entrar nas etapas, então, só colocando que essa questão das diretrizes, então, foi daí que veio essa proposta de fazer os planos de conservação, a partir do momento em que a gente entendeu que seria uma ferramenta adequada, no sentido, primeiro, está alinhada, né, ao que a Unesco defende hoje como um dos principais instrumentos bases, né, para compor os planos de gestão do patrimônio mundial. Também, considerando essa diversidade e considerando que algumas dessas fortificações, ou muitas, têm poucos insumos consolidados, além dos históricos, né, a gente tem muita documentação histórica sobre elas, mas temos lacunas em vários outros pontos, né, e a questão, né, que digamos assim, a grande lacuna da área de conservação de bens edificados, falando especificamente disso, que é estabelecer as diretrizes de intervenção, digamos assim, em cada um dos bens, o famoso o que pode e o que não pode, né? E indicar, em si, quais seriam as principais estratégias de conservação para esse conjunto, né? A gente entendeu que seria muito difícil partir do macro para o micro, digamos assim, dizer, a gente vai colocar aqui ações genéricas que possam se adequar a esse conjunto como um todo, né? Então, a opção foi fazer os planos de cada uma das fortificações e assim a gente constituir uma visão sólida da estratégia de conservação para o conjunto, né? Então, foi essa a opção. Aqui estão as etapas de um plano de conservação, essas etapas são as etapas consolidadas, né, na bibliografia geral, sobre essa estratégia, do ponto de vista internacional, inclusive.
E aí eu vou passar, né, em cada uma dessas etapas e vou me aprofundar com relação ao Forte Coimbra. Chama atenção aqui do seguinte, na questão das adaptações, né, uma das adaptações que a gente faz nesse processo. A gente entende que a questão da participação e do engajamento, do que a gente pode chamar aí, de stakeholders, né, aí, enfim, a gente traduziu isso como gestores, os interessados, as pessoas impactadas, mas acaba que o termo em inglês acho que fica mais claro. Em cada situação vai trazer uma estratégia diferente. Vocês viram ali que a gente tem, por exemplo, planos sendo elaborados para terreiros, né? Obviamente, a estratégia de participação vai ser muito diferente do que a gente está trabalhando com as fortificações, né? Então, eu vou trazer aqui especificamente o que a gente vem trabalhando com as fortificações, em especial para o conjunto candidato a patrimônio mundial. E aí, nós estamos trabalhando com 2 oficinas participativas que estão colocadas aqui nesse slide, na primeira etapa, eu já vou explicar para que elas servem, e uma segunda após as diretrizes de conservação. Então, falando sobre essa primeira etapa, entendendo bem ou compreendendo bem, dando alguns exemplos, né? Lembram aqueles conteúdos que eu coloquei de consolidação dos dados? Esse aqui é da Nossa Senhora dos Prazeres, do Paraná, não é das fortificações candidatas, mas só para exemplificar para vocês, porque ela já está graficamente diagramada. Então, é isso, a gente identifica qual é o nosso objeto do plano, qual é a área que é englobada, né, consolida todas as proteções que incidem sobre esse bem, especifica essa propriedade de quem é, onde que está o documento, né, quem que faz a gestão, enfim, usos atuais, é aquilo que eu falei, é uma fotografia, né, aqui o desenvolvimento construtivo, linha do tempo, né, e aí a gente trabalha com, né, vocês podem ver aqui o que está colorido é o que diz respeito a questões mais específicas relativas ao território que a gente está falando, e a gente também vai tratando de marcos importantes nesse processo, né, de construção, ocupação e uso desses bens, né. E aí, enquanto, né, está se construindo, a gente foi ajustando também esse momento das oficinas participativas, então hoje a gente faz, enquanto o consultor está nessa coleta de dados para a etapa 1, a gente já realiza a primeira oficina participativa, que a gente usa essa metodologia, que se chama Café Mundial, que é muito simples, né, de aplicar, e que tem como premissa, ou como premissa não, como estratégia o diálogo, né, então é trabalhar o diálogo através de perguntas, para que as pessoas interajam e falem, né, sobre questões que a gente direciona, né, as questões são colocadas pelos organizadores da oficina. Então, nesse caso, né, da primeira oficina, a gente buscou entender esses 3 pontos, né, quer dizer, a contribuição daquelas pessoas. Aliás, é importante colocar que, no caso do conjunto das fortificações do Brasil, o processo de candidatura, que é coordenado pelo Departamento de Cooperação e Fomento, do IFAM, instituiu vários comitês estaduais, na verdade, em cada um dos estados, né, que tem fortificações que compõem o conjunto, foi instituído um comitê estadual, que tem uma representação bastante diversa, incluindo gestor, órgãos, administração pública estadual, municipal, enfim, entidades da sociedade civil, foi mapeado, né, instituições educacionais. Então, a gente, na hora dos planos de conservação, a gente aciona esse comitê e tem chamado um comitê ampliado, né, porque no âmbito do plano é mapeado, é feito um mapa de atores, né, relacionados ao bem, e a depender então, os comitês são ampliados para que a gente tenha todos esses atores presentes na discussão, tá? E aí, essas são as perguntas que estão colocadas, né, e que geram esse diálogo, nessa metodologia, com relação à significância do bem, quais são as primeiras lembranças que vêm à sua memória quando você pensa nas fortificações, como você descreveria para alguém de fora da região que chega pela primeira vez na cidade, quer ir na fortificação e te pergunta o que acontece lá, o mapeamento dos atores relacionados, então também a oficina vem complementar esse primeiro mapa que é feito pelo consultor, né?
Desejos e ameaças constantes no imaginário da comunidade, apontando pistas sobre as potencialidades e riscos. Qual seria seu sonho para as fortalezas? Para você, o que ajuda na preservação das fortificações e para você, o que atrapalha na preservação das fortificações. Aqui uma, justamente de São Paulo, né, Forte São João do Bertioga, só para vocês. A gente fez virtual, né, porque foi tudo na pandemia, está sendo, né, a gente ainda está fazendo. Então, fizemos as oficinas de maneira virtual, foi um grande desafio, e aí uma parceria importantíssima com o Núcleo de Educação Patrimonial do IPHAN e com as superintendências, aliás, as equipes de acompanhamento dos planos de conservação são compostas pela Coordenação Geral de Conservação, pelas superintendências, né, onde estão os bens, e pelo Centro Nacional de Arqueologia. Né? Então, aí que a gente consegue aplicar, digamos assim, interdisciplinaridade, né? E aí, só para vocês entenderem os resultados dessas oficinas, então, a gente organiza, né, as falas a partir, por exemplo, de uma matriz fofa, que é esse o caso aqui, né? Então, a gente trabalha com fatores internos da organização, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, isso é uma organização que é feita após a oficina, tá? Justamente para alimentar o material que o consultor vai analisar e resultar nos subsídios para o plano, né? Nuvens de palavra, em que a gente tem, né? Quanto maior a palavra que aparece, é que ela foi mais recorrente nas falas, né? Então, a gente trabalha aqui é um mapa de atores também, que saiu da oficina. Então, tudo isso, essas oficinas geram relatórios, né, que são observados pelos consultores e pela equipe do IPHAN para serem absorvidos. Eles são absorvidos exatamente como eles foram gerados? Não, né? Eles são analisados, eles apontam pistas de reforço para coisas que já tinham sido coletadas, ou apontam pistas de lacunas, né, na documentação, ou de fontes, enfim. Então, elas ajudam muito nesse trabalho para a constituição dos subsídios técnicos dos planos, né? Bom, e aí vocês viram, né, que uma das questões é a significância, então um dos resultados é justamente a declaração, quer dizer, uma das questões, né, que é alimentada pelas oficinas é a declaração de significância, que como eu coloquei ali mais no início, ela é a base do plano de conservação, né? A declaração de significância, ela é composta esse primeiro slide, né? Eu já estou entrando no Forte de Coimbra, de uma descrição do bem. Então, em um parágrafo, tem que ter uma descrição do bem que a gente consiga entender o que ele é, né, a partir dessa construção dos valores, os aspectos-chave de significância e os atributos, né? E as diretrizes que o plano tem que resultar, tem que responder a esses valores e atributos, a preservação deles, né? Então, esse processo, ele em termos de dados que são coletados, né, para quem trabalha com projetos de restauração, eles são muito similares, né? A questão é como você faz o encadeamento das informações e essa abordagem que é dada por essa metodologia, que faz com que a gente verifique justamente essa conexão entre as coisas, né? Não é uma coisa simples, né? Isso é uma coisa que a gente tem observado no processo e é um desafio, né? É uma metodologia que não é ainda consolidado no Brasil, então a gente tem poucos profissionais que elaboram planos de conservação, então tem uma dedicação muito grande da equipe do IPHAN, que está em processo de aprendizado também, né? Então a gente aprende, aperfeiçoa, enfim, estamos construindo, e aí eu coloco assim, uma coisa que me estimula muito, né, e que é algo que eu gosto, né, em todos os trabalhos que eu faço, que é um trabalho coletivo, né? A gente, digamos assim, a área de conservação, a coordenação de conservação, ela é o motor que puxa essa estratégia, mas a gente faz várias discussões em vários momentos, envolvendo as equipes das superintendências, o Centro Nacional de Arqueologia, o DECOF, tanto a área, né, de educação patrimonial, quanto a área que vem trabalhando a candidatura em si, de maneira que a gente vai construindo entendimentos e avanços e recuos, né, de maneira coletiva, né? Então,
essa é a descrição da declaração de significância do Forte de Coimbra, né, e aí eu coloquei essa foto aqui para a gente entender que essa descrição ela tem que responder a isso que a gente está vendo aqui, e me parece que ela responde, né, a questão da paisagem, né, e aí traz toda essa integridade, digamos assim, do bem para essa descrição. Ele não é só essa edificação do forte com suas muralhas, enfim, que logicamente é o centro, né, disso, mas ele também é composto pela paisagem, que nesse caso é uma paisagem muito específica no Pantanal, que é uma paisagem predominantemente plana, e que nesse lugar especificamente tem uma morraria, né, como eles chamam, e um estreitamento do rio que fez com que ele fosse instalado aí justamente por ser absolutamente estratégico para a defesa desse território, né? Então, uma especificidade, uma característica e que não pode ser ignorada quando a gente pensa na preservação desse bem. Não só a questão natural, como a composição com as vilas, né? Que aí isso foi um ponto bastante importante levantado no plano de conservação, as vilas civil e militar, que são instaladas, né, desde o momento inicial do forte, se perpetuam, mas que hoje estão com um processo de esvaziamento. Então, essa estrutura que eu estava comentando, os aspectos-chave, que é por que é importante, né, quais são esses valores, né, que colocam o Forte de Coimbra como um bem reconhecido como patrimônio cultural, né, e aí vem uma série de questões aqui, vou ressaltar algumas delas, por conta das questões que me parecem, né, ser muito, que estão sendo reveladas, digamos assim, por esse processo, ou ressaltadas pelo processo do plano. Então, a gente tem ali, o Forte Coimbra teve um papel, né, na Guerra da Tríplice Aliança, no século XIX, e uma questão interessante que foi trazida, isso está em documentação histórica, enfim, mas está muito premente no discurso, que é a questão da participação de diversos grupos sociais, como os indígenas, os africanos escravizados e as mulheres, né? E por mais que isso seja citado, ainda tem pouca coisa sobre isso, em especial, dificilmente está relacionado, quando a gente fala especificamente do Forte de Coimbra, a gente não tem nada tão evidente com relação a isso, né? Trago aqui a questão das soluções arquitetônicas em decorrência do desnível do terreno, enfim, que configuram o caminho da Lagoa-Guarda, além da técnica construtiva regional, como as açoteias, cobertura em laje plana, que atua como terraço, é uma especificidade também do Forte Coimbra, muito interessante, né, com relação a outros fortes brasileiros. E a devoção a Nossa Senhora do Carme na margem histórica, inserida em Coimbra no ano de 1798, pelo tenente-coronel Ricardo Franco, bem como a festa em sua homenagem, anualmente realizada, e que possibilita rememorar os eventos simbólicos e históricos ligados à fortificação, às vilas e aos seus moradores, né? E aí, aqui, novamente, né, aqui os atributos, que como os aspectos-chave se apresentam atualmente, né, a gente tem uma outra classificação, que varia a depender desses atributos que aparecem para cada bem, e aqui eu chamo a atenção para a questão das vilas, né, como eu já falei anteriormente. Então, essa questão das narrativas, né, ela não é desconhecida, óbvio, né, já tem muito estudo sobre isso, mas muitas vezes quando a gente vai falar sobre patrimônio cultural, a gente traz uma narrativa, às vezes, homogênea, única, enfim, sendo que ele tem, né, o potencial de trazer diversas narrativas que podem melhorar a identificação daquela população com aquele bem, né? E aí eu só coloquei duas figuras aqui que são relacionadas com a questão da Guerra do Paraguai, né, que é justamente a troca da liberdade, né, dos povos escravizados africanos pela luta na guerra, né? E eu não sei para quem conhece, né, o Viva o Povo Brasileiro, do João Obado Ribeiro, ele tem uma versão, digamos assim, da Guerra do Paraguai, dos orixás lutando junto aos povos negros que estão na guerra, né, que é muito interessante, que traz justamente essas diversas possibilidades de como a gente olha para esses eventos históricos e a esses bens. Tá? Vou passar aqui mais rapidinho. E aí a gente
a avaliação das condições de conservação, a próxima etapa, também só vou passar um pouco aqui rápido, só para a gente entender todos esses elementos que são construídos, né? Então, a gente tem a análise gráfica macro, aqui ao lado é um mapa que diz respeito à análise de arqueologia, né? Então, com base na iconografia e com as pesquisas arqueológicas que já foram feitas, consegue-se identificar as áreas em que há potencial, né, o que deve ser feita a pesquisa arqueológica, para trazer informações que ainda estão, que ainda não existem, né, as lacunas de informação, principais problemas e causas prováveis. Aqui a gente não está falando de mapa de danos, por exemplo, né, ela é mais geral, mas sim traz aqui eu trouxe a conclusão, né, do estado de conservação, mas é feita a avaliação de todas as partes do bem, né. E é importante dizer que isso é feito não só para arquitetura, quanto é feito também para bens móveis integrados. Aí a gente tem as diretrizes de conservação, e a revisão geral, isso diz respeito ao produto de consultoria, mas é nesse momento em que são concluídas as diretrizes de conservação, é que vem a oficina participativa, a segunda oficina participativa, que tem por objetivo validar essas diretrizes, e é a oficina que a gente fez essa semana lá no Forte Coimbra, tá? Então, as diretrizes, elas são separadas em diretrizes gerais. Nesse caso do Forte Coimbra, tem esses itens: sustentabilidade, aspectos legais, apresentação, né, que tem a ver com interpretação, acessos, acessibilidade, ambiência e visibilidade, integridade, autenticidade e manutenção. Aqui vocês estão vendo uma figura, ela ainda não está tratada, né, para publicação, esse é a figura que está no relatório de consultoria, mas é um mapa de níveis de intervenção, né? Então, todos os planos de conservação vêm com essa planta, e daí, aqui está só a legenda, mas tem a explicação, né, de cada um desses, o que significa, né, cada um desses níveis, né? Aqui só um exemplo, isso aqui já é o material preparado para a oficina, né? Todos os participantes da oficina receberam esse material previamente, né, uma semana antes da realização da oficina, que foi classificar essas diretrizes no que a gente chamou de relevância, ou seja, as que são obrigatórias, as que são recomendadas e as que são complementares, por prazo de implementação e por responsabilidade, né? Ali está com siglas, mas é gestor, órgãos de preservação, órgãos de planejamento urbano, enfim, né? Vários atores aí que seriam responsáveis pela implementação dessas diretrizes, né? E as diretrizes específicas, que daí vocês podem reparar que elas vão para cada uma das partes desses bens, então todas essas partes têm as diretrizes específicas para eles, né? Ou a temas, né, como foi o caso aqui, a devoção Nossa Senhora do Carmo, a gente tem as diretrizes específicas para a área de arqueologia, para a infraestrutura, enfim. E a oficina de validação, então no caso do Forte Coimbra, né, geraram 246 diretrizes, né, que foram classificadas, como eu já expliquei, e foi uma discussão grande, na verdade, de como que a gente faria, justamente pelo tanto de diretriz, né, como que a gente faria essa validação junto ao comitê sem matar todo mundo de cansaço, né? Então, primeiro que as diretrizes, né, foi um trabalho da Superintendência do IFAM Mato Grosso do Sul, inclusive eu usei aqui alguns slides, eles que fizeram, slides feitos para a oficina de validação, e as diretrizes gerais foram separadas em 3 grupos temáticos, fazendo a validação, né? Então, no período da manhã foi feita justamente a validação das diretrizes gerais, né? Se eram necessários ajustes, pontos de concordância, discordância, faltam elementos, quais, e as diretrizes técnicas ou específicas, melhor dizendo, também foram feitas, né? Foram agrupadas por temas, e também era feita a discussão, né, sobre tanto as diretrizes quanto os prazos, e se eles haviam alguma discordância com relação ou complementação com relação a essas diretrizes. A opção foi fazer, né, diante do número de diretrizes, foi trazer, como eles já tinham recebido todo o material, né, foi dito que eles poderiam se manifestar sobre qualquer coisa do material, mas foram levadas, organizados pela equipe do IFAM, algumas que a gente entendia que poderiam dar mais discussão, né, e
e que geraria um processo mais reflexivo do que binário, digamos assim, que seria uma validação sim ou não, né? Então, optou-se por trazer poucas diretrizes para gerar discussões relevantes, né, com esse comitê. Então, os aspectos que foram mais levantados, que foram mais ressaltados pelo comitê, diz respeito justamente à festa, pela sua importância, está extremamente relacionada à história do Forte Coimbra, né? Ela está imbrincada tanto quanto o seu uso militar, porque além de ser padroeira, o que é bastante comum, né, ter a padroeira na fortificação, mas uma manifestação cultural que vem da vila, entra no forte, tem seu ápice, né, a missa feita dentro do Forte Coimbra, numa participação também conjunta entre a população civil e os militares. O quê? A gente vai tomar cafezinho na casa da Denise. Acho que alguém está com o microfone aberto. Mas Aí vem as diretrizes, aí só para mostrar para vocês a relação direta, né, dos aspectos-chave de significância e as diretrizes. Então, nesse sentido que eu falei que as diretrizes têm que responder à preservação desses valores, as diretrizes estão sempre associadas a riscos, né, então elas têm que responder aos riscos apresentados para aqueles valores, né. E o outro ponto diz respeito justamente às vilas, por isso que eu vim ressaltando lá desde o começo, eu acho que é o ponto mais sensível do Forte Coimbra, diante do processo de esvaziamento e que começou a gerar um conflito entre o Exército, que é o responsável, é o dono desse bem e faz a gestão dele, mas também é dono de várias das casas, em especial da Vila Militar, que vem sendo esvaziado porque ele não é mais operacional, né? Então, não faz mais sentido para o Exército ficar mantendo todas as estruturas que, entretanto, são entendidas, né, assim, consenso, que fazem parte desse conjunto. Então, isso vem sendo tratado em diversos momentos pelo IPHAN, junto ao Exército, isso entra na mídia toda hora, enfim, e foi muito interessante essa discussão na oficina, que tinha a presença do Exército, tinha a presença da Prefeitura de Corumbá, e durante o processo de elaboração do plano de conservação, foi sendo ressaltada a importância da Prefeitura de Corumbá de entrar nesse processo, já que ela é a responsável pelo ordenamento desse território, né, e ela estava ausente, e ela justamente se apresentou nesse momento de diretrizes com propostas já a partir da discussão que vinha sendo feita, né, ou seja, validando as estratégias que estavam sendo discutidas. Então, só para entender, né, a situação, esse círculo que a gente tem aqui em vermelho é hoje a área tombada, né, quando ele foi tombado, foi definido uma área circular a partir tendo o forte como centro, que corta parte dessas vilas, e aí há sempre uma discussão, o que está dentro, o que está fora, né, e aí o que está fora, o IPHAN legalmente, a princípio, não pode atuar, e aí o IPHAN faz recomendações, em geral tem se conseguido, e na verdade eu acredito, pelo que a gente viu da discussão, que isso vai ser superado agora nesse processo, né. Então, o que veio muito forte na oficina, por mais que o plano de conservação trouxesse isso, foi um pedido dos participantes que estivesse muito claro que o tombamento deveria agregar toda a área das vilas, né? Então, achei muito interessante que veio um pedido de ajuste nas diretrizes para que elas deixassem isso muito claro, e isso foi pactuado por todos os presentes, né? Ao final, a gente fez perguntamos, né, sobre a metodologia, como foi o primeiro que a gente fez de validação, o comitê disse que ficou satisfeito com a metodologia, né, receberam bem, gostaram bastante, e entendiam que estava validado, né, porque inclusive a gente perguntou se eles entendiam que precisava de mais algum processo de validação do plano, eles entenderam que não, que o plano de conservação do Forte Coimbra estava validado, né? Então a gente poderia passar para a próxima fase, que é a fase de implementação, né, que é quando a gente vai tratar das pactuações para a implementação do plano, né. Então, pontos de sucesso, fechando, né, minha fala, visibilização de outras narrativas sobre os processos históricos e sociais relacionados ao bem. Eu, particularmente, tenho aprendido muito nesse processo sobre isso, com os meus colegas historiadores e antropólogos, né, então,
inclusive trazendo para a gente cuidados com relação a terminologias que a gente usa nos textos, e eu acho que isso é um grande avanço para a gente em termos institucionais, né? Grau de aprofundamento dos estudos equilibrado frente ao tempo de desenvolvimento. Então, a gente trabalha um aprofundamento possível, mas a gente também entende o nível que precisa para o plano de conservação, né? Para que a gente não se perca nessa consolidação e nessa análise de dados, já que o plano, inclusive, quando a gente tem, por exemplo, falta de informações, ele indica quais são os estudos complementares a serem feitos que entram como diretrizes também para esse ciclo do plano, né, que é de 5 anos. Olhar integrado das várias disciplinas do campo do patrimônio sobre o bem, superando a recorrente fragmentação dos estudos, articulação dos dados provenientes da sociedade civil, os estudos técnicos, resultando em diretrizes que respondem às demandas coletivas, alta receptividade dos comitês das oficinas, validando os resultados. E os desafios, né, ainda porque a gente está fechando essa parte do desenvolvimento dos primeiros planos do conjunto, são justamente o estabelecimento das parcerias, né, então concretizar formalmente essas parcerias. Estou falando do ponto de baixo. O de cima, na verdade, tem a ver com um planejamento que a gente tinha para a elaboração dos planos, que, considerando a redução do nosso orçamento, né, já fica arriscado, né, a gente não tem essa certeza dessa possibilidade, então a ideia é estabelecer parcerias para que eles possam ser feitos por outros entes, né. Dos planos de conservação para o plano de gestão, né, a gente está falando do conjunto, né, o conjunto é o candidato, então a gente, agora o desafio é pegar os planos de conservação e construir o que isso significa para o conjunto, né. Então, a ideia é construir uma matriz de risco, né, a partir do que os planos trazem, porque eles trazem todo esse mapeamento de riscos, a que estão sujeitos os bens. É possível, então, construir uma matriz para o conjunto e as diretrizes de conservação para o conjunto. Só nesses que a gente já fez, a gente já viu recorrência, né, de várias questões que seriam levadas para um plano geral para o conjunto. A capacitação eu coloco aqui entre aspas, porque eu acho que capacitação é uma palavra meio complicada para processos como esse, que são processos extremamente reflexivos, mas, digamos assim, a integração deles nesse processo para o desenvolvimento e implementação, monitoramento dos planos. A gente tem trabalhado no que eu chamo de capacitação em processo, então, como a gente faz junto, a gente entende que ao fim de um plano de conservação elaborado, os técnicos das superintendências estão prontos para tocar outros planos sem a coordenação geral de conservação, nesse papel que a gente faz hoje, né, muito próximo às equipes. Consolidação como prática institucional, né, capacidade de disseminação da ferramenta e as parcerias, ou seja, a ideia é que os planos, né, e o IFAM tem esse papel, né, isso é fato, né, na história do IFAM ele é referência para a preservação no Brasil, né, então todos os processos que o IFAM faz são olhados com atenção por órgãos estaduais, órgãos municipais, né? E a ideia é justamente que a gente dissemine essa prática através do manual, de termos de referência, enfim, para que eles possam ser utilizados por outros entes, por empresas, enfim, todos que se apresentem como parceiros para a preservação. É isso. Obrigada. Espero que tenham gostado. Agora eu fico à disposição. Sandra, parabéns. Acho que foi realmente excelente. Acho que agora é a hora de quem está aqui. A gente teve 75 pessoas em algum momento, aqui estamos com 71 agora, que se manifeste para fazer algum comentário, ou que a palavra está aberta para quem quiser falar. Alguém se inscreveu, Rui? Você viu aí? Muitos parabéns também à Sandra, muito obrigado pela participação e pela excelente comunicação. Não sabia que ia falar sobre Forte de Coimbra, que é uma coisa que eu tenho investigado bastante. Muito obrigado por nos trazer esta apresentação. E agradecia então que se fossem inscrevendo, já temos 2 inscritos, vão-se inscrevendo ou pondo a mão no ar ou colocando no bate-papo que pretendem fazer perguntas ou fazer uma intervenção. Portanto, neste momento está aberta a sessão de tertúlia e eu iria começar por dar a palavra ao José Cláudio. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu não tenho propriamente uma pergunta para a Sandra, mas eu não podia deixar de aqui manifestar primeiro
a minha admiração por esse trabalho especificamente dos planos de conservação. E segundo, em relação a todo esse processo que vem sendo conduzido, capitaneado pelo IPHAN, no que concerne a candidatura do conjunto. Eu acho que as candidaturas a patrimônio mundial já há muito tempo deixaram de ser momentos meramente midiáticos, para se tornarem coisas mais sérias, nas quais, inclusive, o resultado final dela deixa de ser tão importante quanto aquilo que se aprende com o processo. E o que vem acontecendo no Brasil, talvez até com certo desconhecimento no nível internacional, mas que merece ser melhor conhecido, particularmente no trabalho dessa candidatura, é algo muito relevante em termos de patrimônio fortificado. O plano de conservação é um grande exemplo disso e é uma grande mola mestra desse processo, e nós verificando e relembrando aqui a série de atividades que já foram realizadas em relação a essa candidatura. Desde 2017 nós tínhamos ali como se fosse um pontapé inicial, teoricamente, em relação ao que seria feito, com um evento que foi feito em Recife, no qual se começou uma articulação muito forte, mas o IPHAN já vem se dedicando a trabalhar com patrimônio fortificado de uma forma muito intensa, já muito antes disso. São um dos primeiros bens que foram tombados justamente fortificações. Nós temos ali o Coronel Ferreira, aí, a testemunha, que está conosco aí, participando da tertúlia, de tentativas em 2008, 2009, para, junto com o BNDES, se gerar um plano nacional de fortificações com recursos que pudessem atender uma série de necessidades. E a candidatura vem sendo esse local, esse fórum de discussão. Destaco particularmente essa perspectiva de inserir o valor para as comunidades locais, para as pessoas que estão no entorno, para as instituições que localmente têm relação ou que podem ter relação com esse bem, dos stakeholders que foram comentados aqui como ser um momento muito especial também em relação a esse processo. Então, deixa o bem, o monumento, de ser aquela pedra fria que está ali fechada e testemunhando nossa memória já há séculos, para ser um local que nós temos que fazer com que as pessoas abracem, entendam e se adonem desses espaços. Isso começa com as comunidades do entorno, começa com esses valores que muitas vezes não percebidos, como foi comentado aqui, a tradição da Senhora do Carmo, que foi ali potencializada pelo próprio Forte Coimbra. Então, são uma série de momentos e de ações que estão sendo fruto justamente de todo esse processo, das oficinas que estão sendo realizadas, desse esforço de dialogar com as demais instituições, e que isso tem que ser muito, muito destacado. Como último ponto, eu quero aqui, até aproveitando que nós temos aqui profissionais e representantes de diversas instituições que aqui no Brasil têm alguma ligação com o patrimônio fortificado, com o patrimônio militar, da importância de estarmos aí junto com o IPHAN neste momento, em torno do IPHAN, apoiando com os recursos que cada instituição possui, para que esse plano de conservação seja realmente uma metodologia, seja uma prática institucional que cada instituição que possui a guarda de uma fortificação tente também apoiar essa implantação, com seus próprios quadros, com capacitação que o IPHAN pode possibilitar, porque disso realmente nós iremos ter muitas vantagens, muitos bens. Se verificando só o que foi falado hoje aqui pela Sandra, podem observar que ela consegue abordar no plano de conservação uma série de itens que serão fundamentais depois, não só para a candidatura, mas para qualquer plano de gestão que venha a ser desenvolvido. Plano de gestão, reuso, as intervenções. Então, realmente é um instrumento que merece muita atenção, assim como merece muita atenção também dos especialistas e dos interessados no tema, todo esse processo que vem sendo conduzido na candidatura, com muito esforço do IPHAN, com muita dificuldade, que requer sempre o apoio de todos nós. Obrigado. Muito obrigado, José Cláudio. Passava a palavra, então, ao Coronel Ferreira. Coronel Ferreira, tem que ativar. Pronto. Obrigado. Agora, boa noite aí, muito obrigado aí pela oportunidade. O Zé Cláudio já praticamente esgotou tudo que nós tínhamos que falar a respeito dessa metodologia, dessa ferramenta
Acho que eu não tinha visto nada igual, estou acompanhando esse trabalho já há bastante tempo. A gente tem um respeito enorme pelos profissionais do IPHAN, pela capacidade técnica deles, né? Mas esse plano, da forma como ele foi esboçado aí pela Sandra, nos dá uma ideia muito, muito boa, né? da profundidade, da seriedade, da parte técnica. Mas eu gostaria de aproveitar para tocar num aspecto que apareceu ali nos exemplos que ela deu, particularmente ali com relação ao Forte Coimbra, que eu conheço bem, sobre o papel do Exército, né? Eu pertenço à diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, que foi criada aí há mais de 30 anos para cuidar desse patrimônio. E, evidentemente, que o patrimônio fortificado, as fortificações, são o nosso carro-mestre, né? Então, eu acredito, tenho certeza, embora nas pesquisas, no levantamento, tenha aparecido alguns pontos negativos, né, dessa atuação do Exército, mas eu queria colocar para todos, particularmente aqueles que não conhecem esse trabalho, que nunca nós tivemos as fortificações com a importância que elas estão tendo nos dias de hoje. Isso é trabalho do Exército. Foi por conta dessa preocupação com a conservação, com a preservação, com o uso dessas fortificações, que elas estão tendo esse destaque, né, ao ponto de serem listadas como patrimônio da humanidade. Dessas 19, eu acho que são 8, 9 que são nossas, aí, que estão sob a jurisdição do Exército. Então, o papel do Exército, com relação à preservação, à conservação, ao uso das fortificações, é de uma importância muito grande. E nós trabalhamos sempre junto com o IPHAN, sempre trabalhamos ombro a ombro, né? Evidentemente que algumas situações pontuais podem ter ocorrido, mas, no geral, há um desejo, né, dos comandantes, de todos os níveis, para que a fortificação ela tenha realmente a sua importância relevada. Tá bom? Eu só queria deixar isso bem claro e cumprimentar aí, estou vendo uma gama enorme de amigos e de gente que eu gosto muito e respeito muito. Uma boa noite, parabéns, Sandra, pelo trabalho, tá certo? E vamos em frente, hein? Muito obrigado, Coronel Ferreira. Não sei se a Sandra quer dizer alguma coisa. Queria comentar. Claro que sim. Obrigada. Obrigada pelas palavras, José Cláudio. A gente realmente precisa de muita ajuda e você sabe que as suas falas a gente sempre fica muito atento, né? As questões que você colocou nesses seminários, enfim. A carta que foi feita, né, pelo Ecoforte nesse período também foi nossa base, né, para trabalho. Então, eu fico muito feliz, né, que você esteja satisfeito com o trabalho e trazendo aí essa fala de parceria, né, que realmente é muito importante para esse processo. Sobre o papel do Exército, de fato, sim, é um parceiro absolutamente fundamental. E um dos trabalhos, e aí, de novo, usando o Forte Coimbra como exemplo, nessas discussões que a gente tem nas oficinas, a gente busca reposicionar questões, inclusive, né? Porque quando iniciou a discussão do Forte Coimbra, inclusive por parte da própria consultoria, enfim, vinha uma fala muito de responsabilização do Exército relativo à demolição, ao processo de esvaziamento, enfim. E a gente foi ponderando os papéis e atribuições das diversas instâncias nesse território, né? Quer dizer, a prefeitura, por exemplo, estava totalmente ausente, né, de qualquer gestão. Então, o Exército ali é responsável pelo transporte das pessoas, pela água, pelo tratamento de esgoto, pela saúde e pela educação. Ou seja, não tem nem prefeitura nem Estado naquele lugar. E aí, lógico, né, tudo é aquilo que a gente fala, para o bem e para o mal, né, quer dizer, o Exército realmente está prestando uma série de serviços à comunidade e isso gera também uma série de responsabilizações, obrigações e medidas que talvez a população não concorde.
né? Então, o processo foi de buscar esse reposicionamento, trazer uma visão crítica sobre isso, né? De que o Exército não é o culpado por tudo que acontece ali, pelo contrário, na verdade, ele faz um esforço muito grande de prestação de serviços à comunidade, né? E eu acho que isso, assim, nessa oficina de validação, a Sônia está aqui, que é, né, quem coordena a área de educação patrimonial no IPHAN e coordena as oficinas, né? Eu fiquei muito feliz na oficina de validação, porque foi muito diferente da primeira oficina. A gente viu uma fala do Exército já bastante diferente e um posicionamento muito firme da Prefeitura de Corumbá sobre as medidas que estavam sendo tomadas ali para gestão dessa questão, em especial da desocupação da vila, né? Então, isso para a gente já demonstrou ali um resultado importante do plano de conservação. Claro que precisa efetivar agora essas ações, mas eles já estão, inclusive, montando um comitê para resolver a questão das vilas, né, pela Prefeitura de Corumbá, e o Exército também trazendo, né, uma posição de acolher, né, essas preocupações, uma posição de parceria com o IPHAN para a resolução do problema, né? Então, acho que a gente está tendo bons resultados com relação a isso, entendendo, sim, o papel importante do Exército, não só na preservação das fortificações, mas principalmente quando elas estão em locais isolados, como é o caso do Forte Coimbra, o seu papel para apoio à população que está em volta dessas fortificações, né? Eu queria também fazer só um comentário aqui, porque estou vendo a Clarice Milbauer, né, que foi nossa primeira consultora do plano de conservação. Ela não é só uma consultora, né, uma grande parceira, que está sempre discutindo com a gente, e queria agradecer a ela e todos os consultores que também, né, contribuíram muito nesse processo. A gente, como eu falei, é coletivo, não só a equipe do IPHAN, mas os consultores vêm muito engajados para a contribuição no processo. Tá, muito obrigado, Sandra. Então, agora temos inscritos para falar. Temos 4 pessoas. Eu vou passar a palavra ao Ciro. Boa noite, Ciro. Boa noite. Oi. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sandra. Muito boa a palestra dela, muito esclarecedora. Como, aliás, eu esperava, conhecendo a Sandra e suas qualidades. Eu queria só fazer um comentário, que é um aspecto que eu acho importante no caso das fortificações. O que caracteriza as fortificações como patrimônio cultural, como monumento, comparado, por exemplo, com outros monumentos, como, por exemplo, a arquitetura religiosa, é o fato de ser uma arquitetura que se tornou obsoleta, ela perdeu a sua finalidade. Então, isso é um elemento que dificulta a sua sobrevivência, porque ela, na realidade, não tem mais função, com exceção, evidente, daqueles que foram usadas como quartéis. Mesmo assim, como quartel, toda a parte, por exemplo, relativa às muralhas, ao armamento, tudo aquilo são relíquias do passado. Bem, esse é um aspecto importante pelo seguinte: é a questão da pertinência, do sentido da população em relação a eles. A fortificação tem, por exemplo, comparada com a igreja, ela tem um aspecto de algo que foi sempre distante da população. Ela tem uma muralha que separa ela da população em volta. Ela foi sempre vista como algo assim distante dela, o que é um elemento também dificultador. As igrejas são fáceis de serem conservadas, à medida em que as igrejas têm fiéis sempre. Tem sempre que reza, tem a pessoa que vai todo dia. E a fortificação, quando perde a função e, por exemplo, ela é esvaziada, se sai, por exemplo, o exército, ela não é vista ela não é apropriada pela população que sempre esteve distante dela. Bem,
Em função disso, eu queria chamar a atenção para um aspecto que me parece evidente, não tenho dúvida que Sandra sabe disso, mas eu acho bom eu comentar, que é a questão do seguinte: as fortificações hoje dependem, em grande parte, dependem do IPHAN, do Exército, quando são mantidas, e aí entra um aspecto muito importante, não sendo apropriadas pela população do lugar, elas muitas vezes dependem de determinadas pessoas. Então, eu vou chamar essas pessoas de guardiões, de protetores. Eu sei porque, ao longo da minha carreira de restaurador, eu vi as fortificações de Santa Catarina foram salvas por uma pessoa que divulgava, que explicava a importância, que ia ao IPHAN pedir recursos, que ia a Brasília salvar uma das fortificações que ia ser demolida. Então, nos planos de conservação, eu acho fundamental a identificação desses guardiões, desses protetores, porque deles depende muito. Não é à toa, pessoal, os fortes de São Paulo devem ser comande, os fortes do litoral. Porque se o seu comando não tivesse na sua pregação de apóstolo o tempo todo, não estaria, o IPHAN ficaria sozinho e não teria avançado em nada. Como Santa Cruz de Niterói deve muito ao Ferreira, que é um batalhador. Essa identificação desses protetores eu acho fundamental. Não tendo fiéis, como tem as igrejas, não tendo devotos, não tendo jeito de chamar a coisa, você depende de pessoas que são sensíveis, esclarecidas e que amam aquilo e saem a fazer pregação. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Ciro. Essa é uma fala extraordinária porque, na realidade, isso acontece em todo o mundo. E, sem dúvida nenhuma, são esses apóstolos que fazem com que as coisas vão sendo preservadas. Muito bem, temos ainda inscrito para falar o General Stoffel. Boa noite a todos. Muito boa noite. Eu cumprimento a todos e, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a palestrante, Sandra, excelente exposição, muito esclarecedora e que muito nos motiva nesse aspecto da preservação das fortificações. Eu me associo ao que foi falado aí pelo Ferreira, pelo José Cláudio, pelo Ciro, nesse viés da importância fundamental de pessoas que, como acabou de dizer o Ciro, que se apaixonam pela preservação das fortificações e que trabalham e que divulgam, e também esse papel do Exército, que muitas vezes tem uma participação fundamental, seja por ser o detentor do bem, o preservador, seja por, em alguns momentos, a organização militar continuar funcionando como organização militar operacional, e muitas vezes o comandante se vê entre a cruz e a espada, porque, como muito bem foi dito pela Sandra, ela, em algum momento, ela até colocou, às vezes, a dificuldade no contato com o detentor do bem, que muitas vezes é uma questão de prioridades e de usos do bem. A gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê um certo contraste até entre o Forte Copacabana, que mudou sua vocação de unidade operacional para museu, e aí ele é muito mais aberto ao público, e, por exemplo, eu estive hoje, tivemos uma caminhada ecológica, cultural, comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, na Fortaleza de São João, o local em que foi fundado o Rio de Janeiro e que há toda uma preocupação ali de preservação ambiental e cultural. E ali tem um conjunto de unidades de organizações militares funcionando ali com seu dia a dia, então o acesso precisa ser muito mais restrito e controlado, e muitas vezes a pessoa não entende, o civil quer visitar, quer entrar, mas tem uma praia, tem uma área cultural, isso aí muitas vezes é um complicador.
Mas nós estamos falando aqui, eu estou falando de fortificações que ficam na praia, ficam em locais turísticos, e até há uma certa, sem reduzir ou desmerecer o grande esforço que é feito para a conservação, mas há uma certa facilidade quando a gente compara com Forte Coimbra, com Forte Príncipe da Beira, que são lugares muito mais longínquos, distantes, inóspitos, e o desafio acaba se tornando ainda muito maior. Forte Príncipe da Beira é responsabilidade de um pelotão de fronteira que tem uma estrutura mínima, reduzida. A Sandra citou muito bem ali, no caso do Forte Coimbra, o comandante ele já tem que se preocupar com uma série de aspectos da própria infraestrutura de fornecimento de água, eletricidade, serviço de saúde, etc. E se ocorrer um problema de infraestrutura, de uma muralha que está caindo, a gente sabe que a conservação, o trabalho para restauro ou mesmo para proteção, quanto mais para prevenção, é muito caro, é muito técnico, é muito difícil. Então, o que eu gostaria de destacar aqui e com um comentário, eu gostaria de saber a posição da Sandra, uma visão que eu imagino que tenha que ser algo necessário. A gente sempre tem um desafio que, com o recurso orçamentário, seja do Exército, seja muitas vezes com a participação da Prefeitura, ainda assim eu penso que o recurso orçamentário vai ser sempre insuficiente. E a gente conseguindo uma visibilidade para isso, a gente consegue talvez trazer o empresário, a gente consegue trazer o patrocínio, a gente consegue trazer o turismo, a gente consegue talvez buscar um caminho de sustentabilidade para a preservação dessas instituições, dessas fortificações. É um desafio, tem muita gente que pensa que isso pode desvirtuar a finalidade da fortificação. Algumas tertúlias atrás, algumas semanas atrás, alguém falou, mas o turismo não pode ser a meta. Na fase de debate, não lembro quem foi, e eu também não interferi. E eu concordo que o turismo não pode ser a meta é a preservação cultural e a educação, a divulgação para as gerações que vêm pela frente, a manutenção desse valor cultural. Mas o turismo pode ser um meio, não a meta, mas um meio para obter essa sustentabilidade e talvez conseguir, e a gente vê isso acontecendo na Europa, na América do Norte, em vários países a gente vê isso aí. Eu já tive a oportunidade de visitar alguns locais muito bem preservados com esse viés de sustentabilidade, usando o turismo com a devida remuneração, com a devida indenização, obtendo a possibilidade de sustentabilidade ou de, pelo menos, obter uma fonte de renda para melhorar as condições de conservação. Eu gostaria de saber a opinião, como a Sandra vê isso, qual a opinião dela a respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, General Stoffel. Sandra, vou pedir muita síntese, poder de síntese, só temos 5, 6 minutos. Temos mais 2 inscritos, o Coronel Francisco Mineiro e a Clarice Mulbauer. E peço a todos os futuros umas intervenções muito curtas. Muito obrigado. Sandra. Tá bom, vou tentar aqui. Sobre os guardiões, Ciro, sim, geralmente eles estão no comitê, inclusive, né? Pelo menos, né? O Coronel Secomandi está no comitê das fortificações de São Paulo. E é isso, porque são pessoas que são reconhecidas, né, coletivamente como pessoas fundamentais para as discussões sobre as fortificações. Então, eles estão nessas oficinas, né, e obviamente trazem toda a sua experiência e seu conhecimento para a contribuição no processo, né. Com relação aos usos, é um desafio grande, mas que varia muito, né, a depender das fortificações que a gente está trabalhando, né. Então, no caso de Santa Catarina, né, das fortalezas de Santa Cruz de Inhanhato-Mirim e de Santo Antônio de Ratones, né, a gente tem uma configuração, por exemplo, né, que já, historicamente, elas são indicadas como
propícias, por exemplo, para hospedagem, enfim, tem uma série de possibilidades de uso, né? Porque elas têm uma parte de alojamento considerável, enfim. Então, é feita essa análise, né, que é chamada de vocação, e eu sei, né, isso é uma área de estudo do Ciro, e a gente conhece e segue, né? Então, isso tem a previsão no plano, né, do que a vocação daquela edificação indica, né, de possíveis usos para além do militar, também por partes, né, então ela como um todo, e cada parte, o que pode, o que não pode incluir de uso, né, eu acho que um exemplo sempre bacana de dar é das casamatas, que sempre vão ser úmidas, então, preferencialmente não colocar usos que não possam ter umidade, porque senão a gente vai ter que intervir muito no bem para retirar a umidade, né, e coisas do tipo, né. E aí já engato na questão do turismo, eu sempre falo que o turismo é uma camada, né, então ele dificilmente ele vai ser a solução, né, eu digo dificilmente porque assim, quando você tem lugares que são muito turísticos, como é o caso do Rio, enfim, é uma aposta mais tranquila, digamos assim, de se fazer. Mas Foz de Coimbra, por exemplo, não. Né? Ali dificilmente você vai ter uma atividade turística que vai dar sustentabilidade para a preservação do bem. Ali foram pensados vários usos possíveis, adequados para a edificação, por exemplo, relacionados, né, a combate ao incêndio, porque ali é Pantanal, então é muito comum, né, a gente acompanha, né, todos os anos, né, o combate ao incêndio ali é um ponto importante de logístico para isso. Então, isso foi aventado, seria adequado, tem a necessidade de haver um ponto de apoio nesse sentido. Já houve por parte da prefeitura, porque isso também já foi aventado, e por conta da demolição das casas, um acionamento do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul para fazer um posto de pesquisa avançado. Então, tem várias, eu acho que ali é uma composição, né, de instituições, além do turismo, ali foi apresentado a proposta do turismo de base comunitária relacionada à pesca, ao turismo de natureza, ele pode ser um ponto de apoio, tanto para hospedagem, mas de menor porte, né? Então, é nesse sentido, eu acho que a maior parte vai ser numa composição de coisas e não apenas o turismo. Eu confesso que eu tenho bastante receio da gente apostar no turismo, principalmente para intervenção nos bens, né? Eu acho que tem que ser. Aí é justamente isso, é trabalhar o potencial, é ver o plano traz muitos elementos nesse sentido, que nos ajudam a refletir e tomar a decisão, né, se o turismo realmente vai ser um ponto central ou não. Sempre vai haver, porque é isso, eles sempre estão em pontos de beleza, né, óbvio, né, todas essas fortificações estão em lugares extremamente belos, né, no Brasil, e associam toda a questão histórica, né, que aí também vem todo esse incremento em interpretação. E sobre o papel do Exército nessa questão da implementação, a gente vem tratando também com o Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, que tem sido muito importante no apoio com a gente, e a ideia é a gente propor para o DPH-SEX contratar planos de conservação para o ano que vem para as fortificações, né? Estou aqui dando em primeira mão, mas eu já conversei um pouco com eles, mas a gente ainda não fez a proposta formal, digamos assim. A ideia é trabalhar assim, e para a implementação também a gente vai começar a estudar com o DPH-SEX como que a gente trabalha as diretrizes que estão mapeadas como do Exército, né? Se é por meio de norma, por exemplo, a questão do orçamento, o Exército faz manutenção desses bens, né? Às vezes a manutenção não é feita de forma adequada, então no plano a gente já tem uma série de diretrizes que podem melhor orientar a conservação que o Exército faz sobre esses bens. Então, só nesse sentido, talvez com o recurso que já seja aplicado, a gente tenha um melhor resultado, né? Então, esse tipo de coisa, assim, é a nossa expectativa de que vá se ajustando com os orçamentos disponíveis. E, claro, que a gente conseguir atrair a mais, essa é a ideia, também a gente melhora, mas se a gente conseguir só articular os esforços que já estão focados nessas fortificações, eu acho que a gente melhora bastante já o processo de gestão e conservação deles. Muito obrigado, Sandra. Obrigado. Agradecia mais uma vez uma contenção muito grande nas palavras, já estamos a ultrapassar o tempo. Coronel Francisco Mineiro. Tem o som, não temos som. Tem que ativar o som.
Desculpem, perdi tempo. Procurando ser sucinto, primeiro cumprimentar os velhos companheiros da área cultural. Depois de 2 anos, pretendo voltar às atividades aí e, sucintamente, avalizar os elogios que já foram feitos à organização do evento. Excelente, excelente, tá? Primeiro, uma solicitação. Eu gostaria de um link para ter acesso, como um historiador apaixonado desde o século passado por Forte de Coimbra, para ter acesso ao plano do Forte de Coimbra e ver se, talvez tardiamente, a gente possa cooperar. E eu acredito que muitas outras pessoas que eu conheço gostariam também de ter esse acesso. Tá? Bom, como a senhora acabou de falar, as áreas fortificadas, quase todas estão em lugares lindíssimos. A área de Mata Atlântica, que é a área de preservação, áreas marítimas, como o Forte da Laje, Reis Magos, etc., que também são área de preservação. No caso do Forte de Coimbra, ele fica numa área de karst, numa área calcária, que se caracteriza por ter a caverna, cuja visitação é a mais antiga de conhecimento no Brasil, que é a Gruta Ricardo Franco, chamada até o século XIX de Boca do Inferno, Gruta do Inferno, enfim. E eu gostaria de saber, assim, como é que é essa coordenação com outros órgãos, do IBAMA, meio ambiente estadual, etc., quando, além da fortificação, existem questões ambientais envolvidas. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Francisco Mineiro. Antes de passar à Sandra, passava a palavra também à Clarice Mühlbauer. Só uma breve intervenção e depois fechávamos com a Sandra. Obrigada. Eu estava até escrevendo aqui. Boa noite a todos. Eu ia até baixar a minha mão. A minha fala é mais no sentido de completar a fala da Sandra. Né? O plano de conservação, eu venho acompanhando nos últimos 3 anos, esse trabalho, aposto enormemente nos resultados que vão surgir disso, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Está interrompendo. Não, pode falar. Só reforçar, assim, o plano de conservação é um documento que vai apoiar o gestor, né? Ele é feito com o gestor e para que auxilie na gestão do bem. Eu não sei se ficou claro, assim, acho que talvez seja importante ressaltar que ele é cíclico. Então, assim, depois dessa primeira rodada, determina-se um novo prazo para que se volte e talvez venham outras questões, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Príncipe da Beira, enfim, em algumas fortificações, o Ciro falou das muralhas que afastam, mas também intrigam muito as pessoas a virem. E algumas fortificações elas vão continuar sem uso, elas vão ser o objetivo talvez o Príncipe da Beira, o objetivo dele em si, eu estou só colocando aqui uma reflexão, de estar lá e vê-lo, e ver a posição dele com relação à floresta e ao rio, né? E isso não tem problema, talvez, né? Talvez não precise ter um uso nele em si, mas, enfim, era nesse sentido que eu queria falar. O objetivo do plano de conservação, para ser bem, assim, um resumo muito resumido, é espremer tudo que é a essência desse lugar. O que não pode ser mudado ali de forma alguma, né? E quais as possibilidades de uso que cabem nessa essência desse bem, né? E aí, quanto mais versátil ele for, ele pode atender ao turismo, ele pode atender a algumas questões que a própria comunidade tem trazido, muitas vezes, né? Áreas de cursos ou atividades ou centros culturais, de alguma forma, que atendem essa comunidade, tem sido bastante interessante. Então, assim, o objetivo do plano de conservação é apontar quais são essas características essenciais desses bens. E, assim, eu acho que é uma ferramenta muito interessante, acho que a gente ainda está aprendendo a usá-la, mas acredito que ela seja promissora. Obrigada. Obrigado, Clarice. Sandra, quer dizer umas últimas palavras antes de encerrarmos? Não, só responder ao Coronel Francisco Mineiro. Claro que o plano né, a gente pode enviar, ele está em fase de consolidação, né? Ainda está aberto, sim, a contribuições. É claro que a gente vai ter sempre um cuidado no sentido de que ele já foi validado, né, pelo comitê. Então, o nível de alteração dele, se a gente alterar, vai ser muito ajuste fino, né? Senão a gente tem que passar pela validação depois.
Agora, e ele tem a questão, a Gruta Ricardo Franco está incluída, né, como uma das questões que compõem esse conjunto, né, de fato, ela é sempre mencionada, né, naquela região. No comitê, se eu não me engano, não tem órgão ambiental, né, tem as secretarias, né, do município e do estado. Eu acho que agora no de validação eu não lembro de ter visto alguém do estado, mas do município tinha, e a gente faz, eu lembro quando eu mostrei aquela planilha que a gente coloca os gestores, né, os responsáveis, lá tem órgãos ambientais, então mesmo que eles não estejam compondo o comitê, a partir do momento que eles estão identificados como responsáveis por implementação das diretrizes, a gente obrigatoriamente vai ter que ir aos órgãos ambientais para fazer a pactuação dessas diretrizes para implementação do plano, tá? Então, e ali tem, né, não só a questão da gruta, como todo o bioma que está ali, a vegetação, enfim, ali tem uma questão de controle da vegetação, de poda, que tem a ver com a visibilidade do forte, mas é área protegida, é área de preservação ambiental, a própria questão do rio, enfim, ali, assim, não tem como escapar, né? Aliás, eu acho que a maioria das fortificações, inclusive, né, todas têm articulação com a área ambiental, porque sempre estão em lugares que têm importância ambiental, né, seja pela paisagem, seja pela, né, a gente tem muitas fortificações que estão dentro de áreas protegidas, inclusive como reserva de biosfera, enfim, então a gente sempre vai ter que observar a articulação com os órgãos ambientais no nosso plano de conservação, tá? Muito obrigado, Sandra. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, já ultrapassamos 10 minutos. Se houvesse alguma dúvida do interesse da palestra da Sandra, é que ainda temos pessoas inscritas para fazer perguntas, mas não temos mais tempo. E esta tertúlia viva que foi, com tantas perguntas e tantas intervenções. Muitos parabéns à Sandra. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo que nos deu para partilhar os seus conhecimentos sobre as fortificações do Brasil e sobre estes processos complexos, sempre muito complexos, de integrar toda a sociedade à volta do forte para os manter e para fazer a usufruição dos mesmos para os vindouros. Antes de fazer a apresentação da próxima tertúlia, daqui a 15 dias, passava as palavras ao professor César, agradecia e pedia mais uma vez, antes de saírem da sala, para deixarem o vosso e-mail, para poderem ser contactados e receberem os convites para ocasiões futuras. E, professor César... Pois não. Rui, eu queria só fazer um comentário com relação à fala da Sandra, né? Eu fiquei tentando em vários momentos escrever algumas palavras-chave que me vinham à cabeça enquanto eu havia falando, né? E mesmo quando a Clarice entrou no final, com uma empolgação na fala pelo trabalho, que é uma coisa que é muito esperançosa de ver com relação a essa geração que está assumindo o controle dessas ações, né? Então, eu pensei na palavra sensibilidade, que ela me passa uma sensibilidade muito grande com relação às questões patrimoniais, e bom senso aliado a ela. E esse bom senso e sensibilidade, ele se calca não só numa intenção mera e simples de vamos preservar, porque essa intenção simplesmente jogada ao ar, ela soa ideológica, ela pode soar política, mas não. Ela é uma intenção calcada na busca de uma metodologia que poderia ser uma camisa de força para ações, mas não é, porque ela considera as diferentes variações de locais, as vocações, como ela disse, de cada local, né? E ela até considera aquilo que o Ciro comenta com grande propriedade, a participação daqueles que são os verdadeiros guardiões dessas fortificações, né? Então os desafios estão aí, porque é um país muito grande e não são só 19 fortificações, não são 20 ou 30, chegam a ser 50, 60, 100 ou mais pontos de interesse, e quanto mais a gente vai caminhando nessas camadas de conservação, mais edificações ou mais pontos merecem nossa atenção. Então é isso, eu queria só dizer que estou muito feliz de a gente conseguir criar esse fórum onde a gente aproxima amantes do processo de preservação e que vão além das fronteiras brasileiras, né? Hoje me chamou a atenção também que poucos amigos portugueses se manifestaram. Eu não sei se a gente ficou muito nos confins brasileiros aqui, mas o Rui mesmo apontou que deva haver similaridades nos processos tanto aqui quanto em Portugal.
Então é isso. Da minha parte, terminamos aqui. Eu acho que eu vou passar para o Rui de novo, só para ele dar um teaser do que é a nossa próxima tertúlia, que vai ser meio musical, pelo que eu sei. Um dos nossos tertulianos permanentes, que está connosco esta noite, o Pedro Tadeu, dentro de 15 dias vai-nos falar sobre o Marcos Portugal, o Dom Pedro e a criação dos hinos de Portugal e do Brasil. E fica aqui assim só esta imagem para ficar como teaser para daqui a 15 dias nos encontrarmos novamente. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Tivemos mais de 75 elementos na tertúlia e uma atividade muito grande, muitas perguntas, muitas intervenções. Acho que não foi por do lado de Portugal não haver perguntas, mas havia tantas intervenções interessantes, que as coisas foram correndo dessa maneira. Mais uma vez, muito obrigado à Sandra, muito obrigado a todos os presentes e voltamos a ver-nos daqui a 15 dias. Boa noite. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Fraterno abraço a todos aqui. Parabéns. Boa noite, parabéns.